Romanos 12, do 9 ao 19, diz assim: o amor já é um afeto, tá, gente? Eu vou estar sublinhando aí para vocês. O amor já é um afeto. Seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Olha o afeto aí de novo. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. O cuidado aqui é zelo, é atenção. Isso também é um afeto, não é, que nós precisamos manifestar como cristãos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Alegria e esperança também são afetos. Alegria e esperança também são afetos. Sede pacientes na tribulação. A paciência também é um desses afetos na tribulação. E perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Esse comunicar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade, isso aqui já é o quê? Não é um afeto, mas a manifestação do afeto. Então, se o cristão manifesta esses afetos como o amor, a paciência, a esperança e entre outros que a gente vai ver aqui, ele automaticamente ele vai fazer o quê? Ele vai comunicar com os santos, ele vai ter preocupação, ele vai ter zelo com as necessidades das pessoas e não só com as suas próprias necessidades. Seguir a hospitalidade. Olha, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos, olha a alegria de novo aí, com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse chorar com o que chora é compaixão, não é? Se compadecer, se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você está chorando com aqueles que choram, você está sentindo a dor do outro. Isso também é necessário. Versículo 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Humildade também entra aqui como um afeto que nós precisamos manifestar. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz. A paz é um afeto, gente, que nós precisamos manifestar com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, de 9 a 19. Esse é um dos pequenos trechos da Bíblia onde nós encontramos esses sentimentos. Que quando a gente fala de afetos, nós podemos estar falando de sentimentos que nós precisamos manifestar como cristãos. Então, nessa lista que nós mostramos aí em Romanos capítulo 12, aparecem vários desses sentimentos. Quais foram que eu citei aqui? Cita aí alguns que eu citei, enquanto a gente estava lendo. Desses sentimentos, desses afetos. Nesse texto aí de Romanos, que a gente acabou de ler, cita algum que a gente falou. Paz, que mais? Paciência, que mais? Falei de mais um aí. Amor, não é? Tem alegria e tem outros. Vamos para o segundo slide, aí no seu PDF. No segundo slide diz assim, vamos lá. Os afetos à luz da Bíblia. Os afetos. Pastor, mas não seria mais fácil chamar de sentimentos? Quando eu falo afetos aqui, gente, estou sendo fiel também ao material do livro. Porque o livro trata dessa forma, a palavra afeto. Mas tem a ver com o quê? Com emoções. Não é? Afetos tem a ver com emoções, tem a ver com sentimentos. E quais são esses afetos à luz da Bíblia? Olha só, a Bíblia enfatiza muito por toda parte os afetos. Quais são eles? 2 pontos aí, ó. Temor, esperança, amor, ódio, desejo, alegria, tristeza, gratidão, compaixão, zelo, entre outros. Você prestou atenção que apareceu aqui coisas positivas e coisas que normalmente a gente chamaria de quê? De negativas? Porque quando a gente fala de afetos, nós não estamos falando só de coisas positivas, não. Porque nós, como cristãos, nós podemos e temos que ter cuidado com o sentimento que é o quê? O ódio. A gente vai estudar sobre isso aqui dentro desses próximos períodos. A gente vai estar falando de cada um deles. A gente vai estar explorando aí no restante das aulas até o final do ano. Então vamos lá. Aqui também tem a tristeza. Porque, vem cá, a gente fica triste? Sim ou não, Ivone? Ficamos tristes. A tristeza faz parte da vida. Então quando a gente fala de afetos, a gente fala de quê? De manifestações que são
inerentes ou comuns a todo ser humano. Só que como a gente cristão lida com isso? Como lidamos com a tristeza? A gente vai falar sobre isso. Como a gente lida com o ódio? Porque como é que a gente lida com a ira? Esses dias eu estava dando uma aula lá no Ciderlândia e a gente falava sobre a ira. Um dos atributos de Deus, uma das essências de Deus é a ira. Deus se ira. E ele diz para nós, irai-vos e não pequeis. Aí um aluno perguntou, pastor, o que é ira? É mesmo que raiva? E aí, ira e raiva é a mesma coisa? Vou deixar essa pergunta aí, vou deixar essa interrogação na cabeça de vocês. Não é? Sentir raiva é a mesma coisa que ter ira? Deus manda a gente ter raiva? Não. Deus diz para a gente ter ira. Irai-vos, não pequeis. E aí diz, não se ponha a vossa ira sobre o sol. Não aquece, porque a ira pode virar raiva. E raiva é carnal. Raiva é fora do propósito. Raiva não pensa em consequências. Raiva não pensa no que pode causar. A ira, ela tem ainda um pé de quê? De lógica. Ela tem ainda um pé de razão, de racionalidade. A ira você raciocina. Por que você ficou irado? Você sabe dizer, eu estou irado por causa disso. E você não só localiza o motivo que está te dando razão para ter aquela ira, como você também consegue pensar em como lidar com aquilo. Agora a raiva não. A raiva você vai chutando o pau da barraca, você vai tomando atitudes, você não quer saber quem vai machucar, quem vai magoar, você simplesmente fala mesmo porque você está com raiva. Então existem diferenças e a gente vai estar abordando isso. Alguma dúvida? É o que a Bíblia fala. Não se põe a vossa ira sobre o sol. O que é isso? Você sentiu ira? Isso. Você alimenta. É como se você fosse alimentar a raiva e ela virasse o quê? Ira. Mas isso é uma forma da gente explicar. O que é colocar? A palavra mais próxima de explicar isso é essa questão do sol. Não se põe a vossa ira sobre o sol. O que você colocar uma coisa sobre o sol? O que o sol faz? Não, o sol, não, mas no caso, a ação do sol em cima de alguma coisa. Ele esquenta, o sol aquece. Então a ira, quando você não coloca ela sobre o sol, ela não aquece e não vira raiva. Então o que seria isso então? É você está com ira, aí você vai conversar com o caboclo, com o irmãozinho, com a irmãzinha, que ao invés de te falar, não, minha irmã, fica tranquila, Deus vai entrar com providência, a pessoa fala o quê para você? Você não pode deixar isso passar não. Que isso? A pessoa agiu assim contigo, ela está alimentando a sua ira. E essa ira, por consequência, vai se tornar raiva. Agora, para quem está no reino de Deus é assim, mas para quem está no mundo, talvez já não seja assim. Pode até ser que seja, mas o mais natural, para quem não tem o Espírito Santo, porque nós temos um filtro, a gente vai falar sobre isso. Todos esses afetos, eles são filtrados pela ação do Espírito Santo. Nós podemos ficar tristes? Podemos sentir tristeza? Sim, mas uma coisa é tristeza filtrada pela ação do Espírito. Outra coisa é tristeza sem esse filtro. Fica à vontade. Irada. Ó, na verdade, você acabou de me dar um exemplo prático. Perfeito. Você saiu de casa com ira. Se você tivesse saído de casa com raiva, o último lugar que você ia pensar em vir era a igreja. Porque se você está com raiva, você vai para o bar. Se você está com raiva e dominado pela raiva, você vai fazer qualquer coisa. Você vai xingar, você vai amaldiçoar Deus e o mundo. Igual a mulher de Jó fez, amaldiçoa Deus e morre. Ficou com raiva. Jó poderia até ter ficado irado com os amigos, mas ele em momento algum pecou. Essa é a grande questão. E detalhe, eu não era para estar entrando nisso hoje. Estou adiantando a aula aqui. Mas a questão, nem sei se é eu que vou dar essa aula, mas a questão é, a ira não é pecado. A raiva é.
Você pode ficar irado sem pecar, porque um atributo de Deus, a ira. Pe- Por causa da ira. Porque virou o quê? Virou raiva. Porque, como eu disse, a raiva é carnal, a ira não. A ira é um sentimento que a gente tem. A gente se ira contra a injustiça. A gente se ira contra o pecado. A gente se ira quando a gente vê uma coisa no trânsito. Você está vindo no trânsito, o cara te fecha. Injustamente ele joga o carro dele na tua frente. Você automaticamente, isso é uma resposta emocional automática. Você vai ficar irado. Não necessariamente você precisa ficar com raiva e xingar aquele motorista e mandar ele tomar naquele lugar. Essa é a grande diferença. Então, às vezes, a questão é essa. Eu trabalhei, minha esposa lembra dele, vai lembrar, com um policial militar lá em Rio das Ostras. E o Jefferson, gente boa demais, né? Ele, a esposa Cristiane, tinha 2 filhos. E ele me contava as experiências dele como policial. E muitas vezes ele me perguntava, pastor, eu tenho salvação, pastor? Por quê? Porque eu sou policial, pastor. Do dia a dia eu tenho que lidar com a bandidagem aí. E eu vejo os camaradas fazendo coisa. Aí me contou um dia de um camarada que ele pegou o cara tá fazendo uma arruaça, pegou o cara, levou o cidadão, até a viatura, colocou o cidadão na viatura, o cidadão sentou no banco de trás da viatura, mas não queria colocar a bendita das pernas para dentro da viatura. E ficou sentado com as pernas para fora. E fazendo gracinha. E o povo olhando. E ele falando, cidadão, por favor, coloca suas pernas para dentro do carro. E ele é bem manso, né? O Jefferson era bem tranquilo. Coloca as suas pernas para dentro do carro. Ele falou uma vez. Ele falou 2 vezes. Ele falou 3 vezes. Na terceira vez, ele falou que o cidadão não obedeceu, ele puxou a porta da viatura para trás, um pouquinho, e bum! E deu aquela pancada. Aí o cidadão levantou, botou as pernas para dentro do carro. Aí, pastor, não, meu filho, eu falei, rapaz, você está exercendo a sua função. Você não está errado, o errado é que te desobedece. Então, às vezes a gente vê cristãos que trabalham em certas situações, que lidam constantemente com essa questão da ira, por causa do próprio exercício profissional, e eles têm que, muitas das vezes, passar por esse filtro, de chegar alguém e dizer, não, calma, cara, isso aí faz parte da vida. Você lida, você está mais propenso a manifestar essa emoção. E é interessante o seguinte, gente, que dependendo do ambiente onde a gente trabalha, a gente está mais propenso a manifestar certos afetos do que outros. Por exemplo, um policial, como eu acabei de dizer, ele está lidando com gente que não quer obedecer. Qual afeto que ele vai mais manifestar? É ira. O comerciante, qual afeto que ele tem que manifestar, Ivone? Mas ajuda. Aí, a propensão do serviço vai determinar que tipo de emoção você vai manifestar mais. Por exemplo, no ambiente, na verdade, na igreja é a paciência, né? Pastor tem que ter paciência. Mas professor na escola, com, a- com adolescentes, você está entendendo? Então, todo ambiente, uma mãe dentro de casa, com os filhos, paciência. Não é? Então, uma tia com o sobrinho. Então, com um pai idoso. Como é que você. Então, são várias. As próprias circunstâncias que a gente está inserido, elas vão determinar as emoções que a gente vai estar mais sujeitos, os afetos que a gente vai manifestar mais. Isso é automático. Entende isso? Bom, então vamos lá. Esses afetos, como eu disse aqui já, são inerentes à humanidade, né? Ou seja, são comuns à humanidade, a gente vai manifestá-los de um jeito ou de outro, porém filtrados pela ação do Espírito Santo, nos tornarão autênticos discípulos do Senhor Jesus. Ou seja, mesmo manifestando muitas das vezes a ira, ou um sentimento, eu botei ódio aqui, mas é ira mesmo, tá, gente? Um desejo de tristeza, aliás, um sentimento de tristeza. Isso não quer dizer que a gente não é crente. Ah, fiquei com ira, fiquei triste, isso quer dizer que eu não sou crente? Não. Você é cristão, é. Só que o filtro do Espírito Santo não vai permitir que essas coisas tomem uma proporção maior na sua vida. A ponto, por exemplo, de você não ficar dominado por aquilo. Ou seja, tem até, por exemplo, uma obra da carne, quando a gente fala de Gálatas 5, uma obra da carne que é o ciúme. O ciúme. Né? Muita gente não entende. O ciúme, Deus tem ciúme. O Espírito Santo sente ciúme.
É um afeto do próprio Deus. É uma emoção divina, ciúme. Só que todo mundo ouve falar dessa história, tem até novela que já fizeram em cima disso, aquela personagem da Julia Gunn, né? Teve um personagem que ela fez, que ela era uma mulher, mulheres que amam demais, mulheres apaixonadas, uma coisa assim. Uma novela, na época que a Globo ainda fazia novela que era interessante. Tá passando agora? Então, a gente ouve falar sobre essa novela, já vi também, tem um caso de uma mulher que ama demais, ela apanha, apanha, apanha e continua amando. Mas tem essa questão do ciúme. Tem uma outra, estou falando da personagem errada, acho. Mas tem uma que sente ciúme do marido. O cara, Juliana, ela sente ciúme até da sombra e fica doente. Pode sentir ciúme? Claro. Eu não quero saber de outro homem sentado do lado da minha mulher. Só que também eu não vou ficar aqui num biruta, né? E ela, da mesma forma, como uma esposa de um pastor, a irmã Vera aqui com o pastor Guilherme, não pode ficar, não, tem uma mulher ali conversando com o meu marido. Claro que tem, é uma ovelha. Então a pessoa tem que ter o quê? Esse filtro, né? Essa dosagem aí, que senão fica perigoso. Então, isso aqui é só um enunciado, tá, gente? Desse domingo em diante, então, vamos estar estudando cada um desses afetos ou dessas emoções, né? E como nós devemos aplicá-los no dia a dia da nossa caminhada cristã. Então fica aí esse spoiler aí, para que vocês possam até, inclusive, nos ajudar a trazer pessoas para a nossa Escola Bíblica Dominical, uma vez que nós vamos estar tratando desses temas que são tão relevantes aí para o nosso dia a dia cristão. E hoje nós vamos falar de um afeto, que é o temor. Temor. O que vocês pensam quando a gente fala de temor, gente? O que é temor para vocês? Vamos ser sinceros. Qual é a primeira palavra que vem na cabeça quando a gente fala temor? Respeito. Respeito, temor, medo. Geralmente eu penso no medo, né? Quando falo temor. E você pensou em quê, Ana Paula? Nisso também. Então, geralmente é medo, né, que as pessoas sentem. A Bíblia fala muito sobre a necessidade do temor a Deus, já que frequentemente é descrito como o caráter dos que são devotos de verdade, dos que têm compromisso de verdade. Os que são devotos de verdade aqui, lembrando que esse livro está traduzido num português mais antigo, ok? Então, por isso que tem algumas palavras aqui que são meio diferentes. Mas o que quer dizer aqui? Descrito como o caráter dos que são devotos, ou seja, mais comprometidos, né? Quem é mais comprometido com Deus manifesta temor, tem temor, já que tremem diante da palavra de Deus e o temem. A glória e o julgamento dele nos enchem de temor, saber que há um Deus que julga, né? E veja que é interessante, o próprio Deus, ele incentiva esse sentimento de temor, não para que a gente viva com medo, mas o temor é necessário, né? Uma coisa é importante, né, que a gente saiba que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ontem eu estava ouvindo, essa madrugada, eu fui dormir bem tarde, essa noite, que eu estava adiantando as aulas do seminário também, e o pastor falava que, ele falou uma frase lá do pastor Aguiar Valvassoura, como é que é? Mas é mais ou menos isso. Geralmente a gente ouve essa frase dessa forma: se você cair nas mãos do diabo, beleza. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano não é cair nas mãos de Satanás. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é cair nas mãos de quem? De Deus. Porque ele cair na mão do diabo, Deus te livra. Jesus te livra. Mas cair na mão de Deus, quem livra? Não tem quem livre, né? Então o temor a Deus é necessário nesse sentido também. A glória e o julgamento dele nos enche de temor. Nas Escrituras, os santos são chamados de ouvintes de Deus, ou aqueles que temem o Senhor. O temor a Deus é, em grande escala, a natureza da verdadeira santidade, gente. Então, muitas vezes, descrita como o temor do Senhor. Todo mundo que conhece a Bíblia sabe disso, que nós devemos ter temor a quem? A Deus, né? Agora, o que é temer a Deus à luz da Bíblia, gente? Aliás, tem um comentário aqui, que eu achei muito interessante e acrescentei aqui nessa aula, que é o seguinte: olha, o que é temer a Deus? Ter temor de Deus é respeitar o poder e a santidade de Deus. Quem teme a Deus quer agradá-lo. O temor de Deus nos ajuda a viver de maneira correta, escolhendo fazer o que é certo. Temer a Deus é uma atitude sábia, a gente vai mostrar isso já já através da palavra. Então, temor a Deus. Hoje a gente parece que vive uma geração cristã onde falta o quê? Temor. A gente parece que não vê temor, né? As pessoas parecem que não têm mais temor de Deus, não há reverência. E veja que é uma coisa interessante,
que o temor de Deus nos ajuda a viver de maneira correta. O temor de Deus é respeitar o poder e a santidade de quem? De Deus. É considerar que Deus é santo. Temer a Deus é uma atitude sábia. A pessoa que não teme a Deus não se preocupa em fazer o bem, mas Deus castiga o pecado. Quem teme a Deus evita o castigo, mas Deus também perdoa quem se arrepende e se volta para Ele, por isso Ele merece ainda mais respeito. E aqui a gente entra num perigo que é o quê? Enfatizar muitas das vezes mais o temor do que o amor. E às vezes um outro perigo, enfatizar mais o amor do que o temor. Então, ou a gente erra invocando demais o temor, ou a gente erra invocando demais o quê? O amor. E na verdade tem que haver equilíbrio. Temor e amor são as duas coisas. Não é porque, Deus me ama que eu vou fazer o que eu quero. Deus me ama, mas eu tenho que ter temor a Deus. Eu tenho que ter respeito à sua santidade. É porque Deus me ama que eu vou sair fazendo o que eu acho melhor, o que eu quero, a hora que eu quero e da forma que eu bem quero. Não é assim. E também não é porque eu tenho temor, aí o cara também, às vezes, é o outro lado da questão, né? Tem temor. Mas tem tanto temor que esquece de quê? Que Deus é amor, que Deus é graça. Aí a pessoa tem tanto temor, por exemplo, ela peca e não quer vir para a igreja, porque ela pecou. E isso é uma coisa que a gente conhece. Santa Ceia, então, é campeã para mostrar isso. A pessoa pecou, não quer vir participar da Santa Ceia. Porque eu briguei com meu marido. Porque eu falei um palavrão. Você tem o hábito de falar? Não, mas escapuliu. Aí você vê como pecado. Foi um deslize. Aí a pessoa fica com um temor tão grande que ela esquece que Deus é amor. Para perdoar, para conceder graça. Nós não somos perfeitos. Então a gente tem que ter esse entendimento. Porque senão a gente valoriza demais uma coisa e esquece da outra. Então a gente tem que observar que Deus é amor, Deus me ama, mas eu devo respeitá-lo, reverenciá-lo, ter temor. E esse temor não pode ser tão grande a ponto de cegar o meu entendimento do amor de quem? De Deus pela minha vida. Então a gente tem que ter essa concepção, a gente precisa ter esse entendimento. Próximo slide aí, gente. À luz da Bíblia, o que é temer a Deus? O que é temor a Deus? Coloquei aqui alguns versículos, olha. Provérbios 8,13 diz assim: temer o Senhor é odiar o quê? O mal. Ter temor de Deus é odiar o mal, é não querer fazer o mal. Não, eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer? Porque eu tenho temor a Deus. Né? Eu não sei se foi José. José, ele tem um testemunho maravilhoso na casa de Potifar. E aí, ele fala assim, né? Quando a mulher de Potifar vai dar em cima dele, ele fala: por que eu pecaria contra Deus e cometeria este tamanho mal? Eu gosto dessas duas colocações de José, porque quando ele fala: por que eu pecaria contra Deus? Temor. Eu não vou deitar com a mulher de Potifar porque eu tenho temor. Por que eu pecaria contra Deus? E segundo, por que eu faria este mal? Mal a quem? A Potifar, que confiou nele. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho a influência que o temor a Deus tem nas relações que a gente tem com as pessoas. Porque uma coisa é você se relacionar com quem teme a Deus e outra coisa é você se relacionar com quem não teme a Deus. Há uma diferença nisso aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso e ele será louvado para sempre. Gente, esse é um versículo, tá? Mas eu esqueci de colocar referência aí na hora que eu estava confeccionando o slide, tá bom? Mas é um versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Salmo 111:10 diz, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, tá aí, né? O que é temer a Deus? Por que temer a Deus? O que é temor a Deus? É o princípio da sabedoria. Temor a Deus é odiar o mal. Isso à luz da Bíblia. A gente aqui pode fazer vários comentários, como a gente já fez até no início. Temor a Deus é o quê? Respeitar a santidade de Deus, respeitar o poder de quem? De Deus, né? Logo que eu entreguei minha vida para Jesus, eu trabalhava como office boy e toda semana eu ia até um lugar onde tinha um rapaz que sempre brincava comigo. Sempre fazia piadas e brincadeiras e tal. E ele continuou assim. Só que eu entreguei minha vida para Jesus e tal, e eu continuei no mesmo lugar. E teve um dia que ele veio fazer aquelas brincadeiras comigo, que eu achava engraçado na época. E aí, o meu patrão, Júlio, falou para ele assim, briga-se com ele não, que agora ele é cristão, hein? Agora ele é crente, ele é Bíblia. O rapaz entrou em desespero. Ele era segurança lá.
Ele entrou em desespero, mas um desespero que chega a ser aqui uma coisa absurda. Foi uma experiência que eu falei, caramba, um desespero. Ele não era cristão, xingava, falava, fazia um monte de briga, mas quando falou que eu era cristão, ele ficou pedindo desculpa, pedindo perdão. Cara, aí depois ele contou a história da avó dele. Que a avó dele, quando ele era criança, ensinava ele, olha, não brinca, não brinca, não brinca, não brinca com quem é de Deus, respeita as pessoas que são cristãs e não sei o quê. Ele não seguiu aquele caminho. Mas aquela mensagem de temor a Deus que a avó deixou impregnada nele, isso ele levou para a vida toda. Então ele brincando comigo quando falou que eu era cristão, pronto, nunca mais. Eu continuei ali frequentando aquele ambiente por um bom tempo e ele me falava comigo, mas não brincava mais. Brincava com outras pessoas ou até diminuía as brincadeiras quando a gente chegava. Por conta desse temor. Eu acho isso, assim, fiquei maravilhado por uma pessoa que não é nem cristã ter uma atitude dessa, né? A gente vê aí muitas vezes um crente que não respeita o outro, um crente chamando o outro disso, daquilo, um crente chamando o outro de endemoniado. Gente, eu fico desesperado quando alguém chama o outro de endemoniado. Isso é tão sério, gente. Se chamar uma pessoa de endemoniada, você sabe o que está dentro da pessoa? Deus te deu discernimento de espírito para você saber se dentro da pessoa tem um demônio ou não. Ah, mas aquela pessoa é muito maligna. Ah, mas aquela pessoa é muito perversa. Um dia eu repreendi um colega, falei, rapaz, não chama ele de endemoniado. Era uma pessoa muito difícil de lidar, era um administrador da denominação anterior. Ele prejudicava os pastores, ele prejudicava. Mas isso não me dá o direito de chamá-lo de endemoniado. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho, mas Deus não me fez ver demônio dentro dele. E se ele não tem demônio dentro dele? E se ele tem um Espírito de Deus assim? E ele não é salvo pela perfeição dele, ele é salvo pela graça de Deus. Então, calma aí, cara, pelo amor de Deus, não chama. Isso é um temor. Isso aí já estou pulando um pouquinho aqui, né? De temor a quem? A Deus, para temor nas relações entre nós mesmos. E não estou falando, onde eu estava conversando até com a minha esposa, a forma de você, aqui na nossa igreja, por exemplo, o pastor Guilherme é chamado de Gué. E não tem nenhum problema nisso. Na Nazareno eu aprendi a ser chamado de Rafael, sem isso me prejudicar. Na outra denominação, se alguém me chamasse pelo primeiro nome, Rafael, eu ficava bravo. Não, pastor. Mas depois eu vi que você pode me chamar de Rafael e continuar tendo respeito pelo que eu sou. Sem nenhum problema. Da mesma forma que chamo o pastor Guilherme de Gué. E não tem nenhum problema nisso, não há nenhum desrespeito. Ninguém está diminuindo o pastor porque está chamando de Gué. Mas a questão não é essa, como você chama. A questão é como você se posiciona em relação àquela pessoa. Aí cadê o temor? Até entre mulheres e maridos. Até aí, tanto da esposa. A gente, às vezes, a visão bíblica parece, às vezes, trazer uma imagem meio que machista, mas não é isso. A mulher deve respeito a quem? Ao seu marido, e a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina. Então, tem coisas que uma esposa tem que pensar 2 vezes antes de falar em relação ao seu marido. Isso é temor também. A Deus. Porque quem é cabeça foi constituído por quem? Para ser cabeça? Por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Eu fico preocupado quando eu vejo certas coisas e algumas esposas por aí. Como chama o marido? Eu falo, cadê o temor, gente? E da mesma forma o marido, a forma que fala, que chama a esposa. Né? Já vi um marido chamando a mulher de sei lá, esqueci o termo agora, mas é falta de temor. Se é falta de respeito, é falta de temor. Temor não é respeito? Exatamente. Bom, como o temor de Deus opera em nós, gente? Próximo slide aí. 2 Coríntios 7:1 diz assim, olha, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de quem? De Deus. O que o temor de Deus faz? Aqui, ó. O temor a Deus opera aperfeiçoando a nossa santificação, a vida de santidade ao Senhor. Então, o temor de Deus faz o quê? Com que a nossa santificação seja aperfeiçoada, com que a nossa vida de santidade seja aperfeiçoada. Que mais? Vamos lá, próximo slide. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15:16. O temor do Senhor é disciplinador, gente, gerando contentamento, mesmo em meio a situações de escassez. O temor do Senhor disciplina. O temor do Senhor, ele contenta. Às vezes você não está feliz, mas por ter temor a quem? A Deus, você se contenta, você fica grato pelo pouco que você tem. E é como diz a palavra, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E onde há inquietação é onde há pessoas que não temem a quem?
a Deus. Porque quem não teme a Deus faz o que quer, a hora que quer. Não vai pensar duas vezes até na hora de te prejudicar, né? Como o temor de Deus opera? Próximo slide. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 27 e 28. O que é isso, gente? O temor de Deus opera gerando segurança. O temor de Deus opera gerando segurança. Segurança proveniente da confiança de que não devemos temer qualquer que seja mais que o Senhor. Ou seja, se eu temo a Deus, o Criador dos céus e da terra, eu vou temer a quem? Eu já temo a Deus, então eu não vou ter medo de homem nenhum. Eu temo a Deus. Então não me importa o que o homem pode fazer, porque o meu temor é a Deus. Que mal alguém pode me fazer maior do que o próprio Deus pode fazer? O homem de carne pode matar a minha carne, mas Deus pode lançar a minha alma no inferno. O que é pior? Morrer fisicamente ou ser lançado eternamente no inferno? Ser lançado no inferno é pior, né? Então eu prefiro temer quem pode me lançar no inferno do que ter temor a alguém que só pode matar a minha carne. Não quer dizer que a gente vai sair por aí achando que a gente é super-homem, né? Não fala assim comigo porque eu temo a Deus. Não é isso, né? Mas a nossa confiança está em quem? Em Deus, ok? Vamos lá, gente. A gente já ir concluindo aqui. O alcance relacional do temor a Deus. O que é isso? Segundo a Crônicas 19, 6 ao 7, diz assim, olha, e disse aos juízes, vejo o que fazeis, porque não julgais a parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Irmãos, nós vivemos um dia, estou falando aqui de quê? De negócios, de vida dia a dia, de cotidiano, de trabalho, de envolvimento com outras pessoas, de relacionamento, do dia a dia. E o que está sendo aconselhado aqui aos juízes? Olha, que vocês não julguem da parte do homem, que vocês não aceitem presentes, que vocês não façam acepção de pessoas, que vocês ajam no temor do Senhor, que os seus negócios, que as suas transações, que as suas conversas, que as suas compras, que as suas vendas, que tudo que você fizer seja pautado no temor do Senhor. Porque quem faz as coisas no temor a Deus não vai prejudicar, não vai enrolar, não vai dar volta, não vai dar calote, não vai querer dar um jeitinho ali para poder tirar uma vantagem ou outra. Porque o que está fazendo é no temor a quem? A Deus. Eu não sei você, mas a gente às vezes quando vai fazer alguma coisa que a gente acha que é estranho, que fica estranho, né? Você fala, opa, isso aí acho que não é para mim não. Vem logo uma incomodação, vem uma inquietação, opa, acho que não é esse caminho. Aí você volta atrás, eu não vou agir dessa maneira, não vou agir dessa forma, porque você está sentindo o quê? Um temor. Então é necessário isso, né? O temor do Senhor afeta, então, os nossos relacionamentos em todos os níveis, tá bem? Quando eu digo níveis, eu digo familiar, eu digo igreja, eu digo trabalho, eu digo espiritual com Deus. Em todos os níveis, o temor do Senhor afeta os nossos relacionamentos, né? Se relacionar com quem teme ao Senhor é bem diferente de se relacionar com quem não o teme. Eu já falei isso aqui hoje. Quando você se relaciona, é um conselho até para as meninas, né? Para as nossas filhas e tal. Minha filha, quer namorar alguém? Por favor, pelo menos que seja alguém que teme a quem? A Deus de verdade, que tem temor de Deus. Porque se o cara tem temor a Deus, o relacionamento vai ser um. Se o cara não tem temor a Deus, o relacionamento vai ser outro. Então, cuidado. Porque o temor a Deus, ele vai determinar, né, a maneira com a qual nós vamos nos relacionar. Bom, para a gente já ir concluindo, a importância de uma vida de temor. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está escrito lá em Eclesiastes 12, 13, como uma conclusão. Teme a Deus, ok? Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Retenhamos a graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com o quê? Com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E para a gente finalizar, é a manifestação desses afetos que nos confirmarão como verdadeiros discípulos do Senhor, né? Como vimos hoje,
uma vida cristã autêntica, precisa haver a manifestação dos afetos. Na verdade, eu posso até consertar essa frase aqui, gente, que depois a gente vai escrevendo e vai vindo coisa nova na mente, apesar da inspiração do livro, né, em si, mas como nós vimos hoje, numa vida cristã autêntica, precisa haver a manifestação dos afetos. Na verdade, não só na vida cristã, na vida de qualquer ser humano, nós somos, por natureza, afetuosos. Nós somos todos, independente de ser crente ou não, somos o quê? Manifestadores de emoções. Todos nós, é inerente a todo ser humano, já falei isso aqui também. Mas, o que é que nós temos? Um filtro. E quem é que faz o filtro? O cristão, o Espírito Santo, né? Então vamos lá, temor, esperança, amor, ódio, desejo, alegria, tristeza, gratidão, compaixão, zelo, etc. Que nos condicionarão a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, como o nosso Senhor Jesus nos convida a ser. Não seremos os discípulos que o Senhor espera que sejamos, se não manifestarmos esses afetos, aí acrescenta, filtrados pelo Espírito Santo, ok? É importante colocar isso aí, tem que acrescentar isso aí, ok? Depois eu conserto esse slide e reposto de novo. Mas essa é a grande questão. Nós vamos manifestar todos esses afetos, mas eles precisam passar pelo filtro do Espírito Santo para que, de fato, mesmo manifestando esses afetos, nós continuemos sendo considerados como discípulos de quem? De Jesus, como servos de Deus. E a gente finaliza dizendo o que Jesus falou em João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém, gente? Então esse é o primeiro afeto que a gente está estudando hoje, o temor a quem? A Deus. E nós, na continuidade das aulas, vamos estar estudando outros afetos que nós vamos manifestar naturalmente e que, dependendo de qual for, precisa passar pelo filtro do Espírito para que seja de fato de maneira que a gente não perca a nossa identidade de servo de quem? De Deus, de discípulo do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.